Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma leitura de post aqui comigo, porque sim, eu sou militante na internet. Estou aqui acessando conteúdos pagos de casas de análise de investimento sobre as declarações do Lula sobre inflação e impacto disso na bolsa. Porque sim, ontem o Lula falou sobre metas de inflação, todo mundo ficou desesperado. E o que teve de governo até agora? Muito pouco. Mas o que teve de falação e falas com impacto no mercado? Um monte de coisa. Então, o Lula, ele usa o populismo da mesma maneira que o Bolsonaro usava a intervenção militar, né? Ah, vou dar golpe, é mentira. E o Lula, vou fazer populismo, é mentira. E todo dia você gera oportunidade de volatilidade na bolsa, que é o que a gente sempre está tendo. Ah, o que as casas de análise falam sobre isso é, cara, você não tem que ficar prestando atenção no que o Lula fala, vamos esperar o que ele vai fazer. E se o Lula fizer muito populismo, vai dar tempo de correr lá e comprar título de dívida atrelado à inflação. Não precisa ser público, título privado mesmo. Porque a inflação vai subir e aí você ganha dinheiro com isso. Se o. Esse daí não é Lana, não, tá? É que o vizinho aqui tem uma criança tão alegre quanto a Lana. Se o Lula prometer e não cumprir, populismo, a gente está falando, se ele ficar falando vou dar um monte de coisa e não der nada, as ações que sofrem com a inflação vão ser atraentes. Por quê? Porque o risco ele já está precificado, já está todo mundo achando que vai ter muita inflação. E aí, se você não tiver uma inflação muito alta, maravilha, o mercado vai perceber que aquela ação que ela desprezou no começo porque ela era muito arriscada, agora ela é atraente, então aceita se pagar mais. Volatilidade endereçando de novo. Então perceba, a ideia, fuja do maniqueísmo. A ideia aqui não é ficar falando que investidor não presta, que investidor é o demônio, não. É ver que o nosso jogo ele tem exploit. Então, a ideia aqui é, vamos refletir o que aconteceria se a gente tivesse tributação de dividendos. Você foi lá, teve inflação, aí você comprou o título da dívida, você investiu 100 e em um ano você tirou 120. Não é assim, tá? Mas você gerou lucro acima da inflação, porque era a inflação mais alguma coisa muito boa no seu título. Porque assim, os títulos que pagam inflação mais alguma coisa, os títulos IPCA mais, eles vão trabalhar com a seguinte mecânica. O cara que está vendendo um título falando que ele vai te pagar IPCA mais tanto, ele está fazendo uma aposta. Porque se ele acha que a inflação vai ser baixa, ele aceita pagar um juro mais alto. E se ele acha que a inflação vai ser muito alta, ele quer pagar um juro baixo. Então, aqui são duas pessoas, você que vai comprar esse título de dívida e o cara que está precisando de dinheiro agora, são duas pessoas fazendo uma previsão do futuro. E lucra mais e ganha bem quem prevê o futuro melhor. Vamos supor que você deu muita sorte. Você vai falar assim, eu ganhei muito dinheiro por quê? Porque eu mereço. Porque eu mereço esse dinheiro. Porque eu fui inteligente, porque eu soube analisar o mercado. E aí o mercado hoje tá com um monte de moleque Faria Limer falando assim, eu tô ganhando muito dinheiro porque eu mereço, sendo que ele simplesmente está herdando conhecimento de como fazer uso do exploit. E aí ele acha que ele é meritocraticamente rico porque ele herdou uma grana dos pais e ele tá sabendo multiplicar isso no mercado. Eu não tô querendo demonizar investidor, porque na outra ponta tem eu, meu pai que faliu na minha adolescência, eu que nunca passei fome, mas que já tive que ficar dias com uma refeição diária, que tive que trabalhar pra caralho, que passei por um monte de coisa, passei por doença, passei por falência financeira e aí me reergui. E hoje eu tenho uma família que depende completamente de mim. Eu tenho uma irmã esquizofrênica, uma filha autista que eu não sei como será o futuro, o desenvolvimento dela e a capacitação do trabalho dela. Então, todo o meu excedente eu faço um colchão para quê? Para que elas tenham uma vida digna caso eu morra ou fique muito doente. Do outro lado, você tem, embora você tenha muita gente ganhando muita grana, você tem muitas famílias que não podem contar com a previdência pública,
tentando fazer um colchão de segurança e tentando encontrar investimentos que possam lhe render frutos. E a legitimidade disso é enorme. Só que, ainda assim, dentro do meu pequeno patrimônio, eu tenho a vantagem de não ser tributado nos meus dividendos. E aí o que acontece? A classe média, a classe elite, a elite rentista do país, eles sempre podem se proteger das decisões do governo, onerando a imensa maioria do pobre. Por quê? Porque se o Lula ele for populista e sair dando um monte de coisa para um monte de gente, a inflação vai subir tanto que, por mais que ele tenha ganho R$600, R$800, por mais que ele tenha ganho um plano não sei o quê, por mais que tenha baixado energia e combustível na caretada, como já aconteceu e deu merda, isso vai fazer com que todo mundo tenha dinheiro e todo mundo vá às compras. E quando todo mundo for às compras sem a capacitação, sem a geração de riqueza aumentar, o que vai acontecer? O preço vai subir. De repente todo mundo tem dinheiro, só que não avisaram a cidade lá do tomate e da cebola, que não é para queimar tudo, porque agora tem gente com grana para comprar. Então o que vai acontecer? A hora que todo mundo aparecer com dinheiro para comprar, já vai ter queimado o tomate e a cebola excedente. E aí o que sobrou de gente com dinheiro vai falar, não, mas foda-se, eu quero um vinagrete, porque eu vou fazer churrasco. E aí o que vai acontecer? O preço sobe, então o pobre ele ganha, mas na outra mão ele devolve. Por quê? Porque a inflação dispara, então o pobre se fode. E a elite e a classe média, eles estão com título de dívida atrelada à inflação e eles ganham. Agora, se o Lula só prometer, se ele vai gerar um ranço contra ele enorme. Talvez ele nem consiga cumprir o mandato dele. Mas aí o que vai acontecer com o pobre? Ele vai se foder do mesmo jeito, porque nem ganhar para devolver depois ele vai ter ganhado. Aí a população se divide em dois grupos. Ah, mas é porque ele é um bandido comunista, todo mundo sabia que ia dar errado. Ah, não, mas é porque pelo menos o amor venceu e pelo menos ele salvou uns índios. E aí ninguém reflete sobre essa estrutura que mantém a gente em pé, que está absurdamente injusta. Então, não é sobre bem e mal, é sobre desenvolvimento. É como que a gente lida com a estrutura do nosso país. Então, eu aceito receber menos dividendo e enriquecer do mesmo jeito. Por quê? Porque o meu vizinho ele tá conseguindo se alimentar melhor, porque ele arrumou um emprego mais decente, porque ele não tá me pedindo dinheiro emprestado e não tá pedindo para vir jantar na minha casa. Essas narrativas de você ser vencedor sozinho no meio da miséria precisa acabar. Você não precisa ser o cara que ganha 1 milhão e que um monte de gente finge que gosta de você para jantar na sua casa porque pelo menos você tem comida e eles não. Esse negócio de seja vencedor e mereça, isso precisa acabar. Não tô falando pra gente ser comunista, eu tô falando pra gente ser humano e racional, porque isso daqui é racionalidade. Você abrir mão, uma pequena minoria abrir mão para que a imensa maioria se beneficie, isso tem que acabar. Eu prefiro ser pobre num país de um monte de pessoas ricas. Ao invés de ser vencedor no meio de um monte de gente miserável, eu prefiro ser o único pobre num país muito rico, porque eu sou legal e eu sei que sempre vai ter alguém me chamando pra jantar, cara. Então, fome, num país de gente rica, eu não passo, porque eu vou encontrar uma maneira de fazer alguma coisa para que elas me queiram por perto e queiram me recompensar por isso. Agora, tem um outro ponto. As empresas, elas gastam horrores. Eu não vou falar aqui de quantia, porque isso depende do tamanho da empresa, mas um percentual muito grande da geração de riqueza para calcular imposto. Por quê? Porque vale a pena você pagar 40 pau para um diretor de impostos, vale a pena você pagar 20 mil para um gerente, vale a pena você pagar muita grana para uma equipe muito grande para eles ficarem encontrando na lei a brecha que vai fazer você pagar menos. Ou seja, se você pagar o full price lá se você paga o preço cheio nos impostos, você é imbecil. Você tem que olhar para aquela lei complexa e descobrir quais são os caminhos para você pagar cada vez menos. Então, você já está gastando 150, 200 mil, 400 mil por mês só para conseguir descobrir quanto é que você tem que pagar nessa porra. Aí quando você finalmente paga alguma coisa, você vai falar, foda-se, vai para um bando de corrupto que vai roubar isso daqui, mas eu não quero saber também. Eu vou fazer o meu trabalho aqui, vou fazer minha correria. E o pobre, ele não tem noção de quanto que ele paga imposto, porque ele só sabe que a água está R$5. Ele não sabe quanto daquela água ele está pagando de imposto. Ele só sabe que a gasolina está R$5. Ele não sabe quanto de imposto que tem naquele combustível. Ele só sabe que o dinheiro dele não dá para nada. Se você inverte a coisa, se você faz a água e a gasolina ficar mais barata, os pobres eles vão consumir mais, eles vão ter mais dinheiro para consumir o dinheiro das empresas, e as empresas vão pagar mais imposto
sendo tributados em dividendos, sendo tributados em lucro, sendo tributados em uma série de coisas. Só que aí o que vai acontecer? Eles vão pagar tanta grana, mas tanta grana, que você vai ter a classe letrada do país indignada, querendo saber como é que o dinheiro dela está sendo gasto. Porque se eu não pago dividendo, se eu não pago dividendo na prestação de serviço que eu presto para a sociedade, o que eu pago de imposto? Eu pago DAS, 6%. 6% daquilo que eu trabalho. E aí, quando eu dou esses 6%, eu falo, cara, foda-se. Fiz a minha parte, paguei os meus impostos, sei que os caras vão roubar esse dinheiro tudo mesmo, e é isso aí. Eu vou viver minha vida, vou me concentrar para conseguir gerar mais dinheiro, para esses 6% de imposto doer menos no meu bolso. Se de repente eu tenho que pagar 30%, igual as pessoas têm que pagar imposto de renda, no serviço, no CNPJ, a princípio você fala, porra, mas aí você me fudeu. Só que aí você estimula empregos formais. Não estou dizendo que eu goste de empregos formais e que eu vá militar por isso. Mas tem um outro ponto. Eu vou pagar tanto imposto que eu vou falar, agora vocês vão parar de roubar também. A gente, a classe letrada, a classe boa de matemática, o pequeno percentual da população que sabe ler, interpretar texto e fazer conta, agora tá puto porque tá pagando muito imposto. Então a gente vai no portal da transparência e vamos fazer um barulho lá. Agora, com esse monte de dinheiro que eu tô dando, eu quero auditoria, eu quero que quem desvia dinheiro público vá preso, e eu quero esse dinheiro bem aplicado, porque de algum jeito ele tem que voltar para mim. Isso precisa ser feito. Sabe quem que vai lutar contra isso? A oposição disso é uma chapa, Lula-Bolsonaro. Então quem é que vai lutar por isso? Quem é que vai usar o seu tempo de palanque não para atacar o outro, mas para falar, galera, eu tenho um remédio amargo aqui que precisa ser tomado, mas que vai melhorar a vida de todo mundo? Quem é que vai fazer isso?